Esse nosso programa chama Conversas Frutíferas porque eu acredito que as pessoas dão fruto, né? Se o senhor fosse uma árvore, que árvore o senhor seria? Eu seria uma cerejeira japonesa, que floresce, não dá fruto nenhum, mas produz encantamento, beleza. O país inteiro do Japão se reúne para ver. E em casa temos duas que quando florescem é um sonho. E eu queria ser uma cerejeira japonesa. Como é que a gente faz, então, para as pessoas se reencantarem com esse mundo maravilhoso que a gente tem? Olha, eu acho que tem que mudar o conceito de terra, porque a maioria pensa de terra como um instrumento que eu posso plantar, tirar, etc. E nunca entende a terra como grande mãe, que nos dá tudo. Leonardo Boff é uma voz que ecoa no mundo. Aos 86 anos, ele é um dos mais influentes e queridos pensadores da atualidade. A sua força vem da união da prática com a teoria. Ele é admirado, por exemplo, pelo Papa Francisco. Ele já foi frade franciscano, que abalou a estrutura da Igreja Católica como um dos maiores defensores da teologia da libertação. Mas chegou um momento em que o senhor foi afastado da igreja quando lhe deram duas opções. Ou o senhor vai para Filipinas ou para a Coreia do Sul. Foi isso? Foi. Isso foi durante a Eco 92. E eu dei uma palestra naquele grupo de fora, grande. No Fórum junto Global. Com No Fórum Global. no Fórum Global, junto com o Dalai Lama, sobre religiões e paz. E eu disse que as religiões abraâmicas, judeus, muçulmanos e cristãos, são as mais guerreiras de todos. E fui por esse discurso. Quando terminou, o cardeal Baggio, que tinha sido núncio no Brasil, era o espião do Vaticano. No que terminou, me chamou e disse, eu fui cumprimentá-lo, ele tirou a mão. Disse, você não aprendeu nada com silêncio obsequioso. Você tem que sair do Brasil, sair da América Latina, porque você vive influenciando os bispos e os padres. Você tem que ir ou para a Coreia ou para as Filipinas, que lá tem convento de frades. Eu disse, mas eu posso ensinar teologia lá? Não, senhor. Você fica no convento e, no máximo, pode fazer catequese para as crianças de primeira comunhão. Então eu disse, olha, eu sou um homem velho, tenho 50 anos já. Primeira vez eu aceitei o silêncio obsequioso, é um ato de humildade, eu aceitei. Agora é um ato de humilhação, e contra os direitos humanos. Eu não aceito isso. Então eu disse, tudo bem, então você escolhe o teu caminho, não tive alternativa. Disse, até amanhã de meio-dia você me diz, e aí você se desliga da ordem. Nas comunidades que não tem padre, você vai continuar celebrando e faça tudo o que você fazia antes. Efetivamente, eu continuei com a teologia, fui professor na Universidade do Estado do Rio. Primeiro, como professor visitante, podia ensinar o que quisesse, mas eu digo, eu não quero privilégio, quero entrar de concurso. E entrei como professor de filosofia da religião, de ecologia e de ética. Fiquei lá vários anos, e lá que eu aprofundei essa questão da ecologia, e eu disse, tem que ser coerente. Se o eixo básico da teologia da libertação é a opção pelos pobres, o grande pobre é a Mãe Terra, que está sendo dizimada, superexplorada pelo sistema de produção mundial. Então temos que fazer uma opção pela Mãe Terra, pela terra, e dentro dessa opção pelos pobres tem que caber a teologia da terra. Então foi assim que surgiu a ecoteologia da libertação. O que é essa ecoteologia? É possível a gente conviver com a Mãe Terra, fazer coisas pela Mãe Terra e manter os padrões que a gente tem? Eu acho que tem que ser outra teologia. Porque para fazer uma teologia que vale a pena, eu trabalhei ali uns 5, 6 anos num livro que tem o título Ecologia, Grito da Terra, Grito dos Pobres, que até o Papa usa a expressão Grito dos Pobres, Grito da Terra. Tem que mudar a visão do mundo, porque a visão clássica é uma visão fechada. Lógico, o Sol é o centro, mas o ser humano é o centro. Nessa visão nova, chamada Novo Paradigma, a vida é o centro. A vida na sua biodiversidade. Então, eu entrei nessa nova cosmologia,
trabalhei com um cosmólogo norte-americano 13 anos, num livro grosso de 600 páginas, com o título O Tal da Libertação, uma teologia de transfiguração. E era um diálogo entre as ciências do Ocidente com as ciências orientais, ele conhecia muito o Tal da Libertação, e era sobre a teologia em diálogo com as ciências modernas, a nova biologia, a física quântica, a antropologia contemporânea, e esses temas modernos. Foi tão bem aceito pela comunidade científica que nos deram nos Estados Unidos a medalha de ouro em Ciência e Nova Visão do Mundo, Ciência e Cosmologia. Então o livro causou um impacto muito grande, foi traduzido em tudo quanto é língua, fizeram discussões, debates, com os vários eventos extremos que ocorreram, a emergência climática, a dizimação das espécies, as guerras que estão aí, que pode ser uma guerra nuclear e acabar com a humanidade. Se tornou tudo urgente. Uma teologia que procura salvaguardar as condições da vida no planeta. E aí o Papa nos ajudou muito com 2 encíclicas, esse Laudato Si, que leva como título, até eu sugeria isso a ele, Como Cuidar da Casa Comum. Então, quer dizer que essas 2 encíclicas feitas publicadas pelo Papa Francisco tiveram uma influência de Leonardo Boff. Eu não gosto de dizer isso porque é coisa dele. A Fratelli Tutti e Laudato Si, isso é coisa do Papa. Ele consulta quem ele quiser. Lógico, nós demos palestra junto na Argentina. Ele de Roma teve a gentileza de mandar uma das fotos com uma flecha vermelha apontando ele e apontando eu. E atrás escrito, todos morremos, só nós 2 somos sobreviventes. Então nos conhecíamos já como teólogos na Argentina. E nesse encontro que a gente está tendo aqui, você vem falar das possibilidades de ter ainda um mundo sustentável. Como é que a gente sai desse impasse e vai em direção a esse caminho mais sustentável? O que a gente tem que fazer? Não é a palestra toda, mas assim, para quem está assistindo a gente, qual é esse caminho? Eu acho que primeiro devemos fazer uma crítica ao conceito sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. Porque esse que está aí, efetivamente, não é sustentável pela taxa de iniquidade que ele tem. Mas a sustentabilidade é fundamental para a nossa sobrevivência. Eu acho, para resumir, que nós devemos trabalhar a partir da região. Porque na região, o biorregionalismo, na região, não naquela divisão que os municípios arbitrariamente foram estabelecidos, mas como a natureza fez, com o tipo de florestas, tipo de animais, tipo de rios, de montanhas, tipo de população. Lá você pode criar realmente um desenvolvimento que inclui todo mundo e que é sustentável, porque todos participam, evitam os transportes, evitam grandes empresas, uma democracia onde todos participam. E vou detalhar isso de forma melhor. Então, o sonho dos ecologistas, do próprio Papa na Fratelli Tutti, que a Igreja, que a humanidade seja como um tapete enorme de regiões que garantiram sua sustentabilidade, criam a casa comum e todas dentro da casa comum. Isso é possível na nossa esperança. Basta as pessoas terem consciência, renunciarem a muita coisa que tem que renunciar, exploração da natureza, acumulação de riqueza, etc. E uma justiça social mínima, que todos possam ter o mínimo e o decente para viver, morar, porque isso pertence à sustentabilidade. Enquanto não acontecer isso, nós não vamos ter saída. Podemos ir ao encontro de uma tragédia ecológico-social. Depois que o senhor deixou a igreja, o senhor também encontrou uma companheira, né? E hoje o senhor vive, né, uma história de amor, é isso? Porque nós trabalhamos juntos. Ela trabalhou 20 anos na grande favela de Petrópolis. E eu celebrava a missa todos os domingos lá, e nas quintas-feiras era a grande reunião da comunidade, daqueles que trabalhavam no lixo. A gente fazia encontros de aprofundamento crítico, criamos uma escola. Então, junto ao trabalho,
nasceu uma amizade, nasceu um compromisso junto. Então, desse trabalho em conjunto nasceu um propósito junto. E como eu tive que sair de Roma, digo, nós já vamos unir nossas vidas, já que temos o mesmo propósito, a mesma luta. E ela continua com os direitos humanos dos pobres, no meio das favelas. E eu menos porque tenho limitações, mas vivo dando palestras no mundo inteiro, agora menos, mas no Brasil e mesmo nos países vizinhos aqui. Trabalho muito nesse sentido. Na sua vinda de Florianópolis para cá, o senhor ficou muito encantado com essa paisagem até Lages, né? O que foi que te encantou? Olha, eu conheço praticamente todo o Brasil. Lógico, a Amazônia é algo à parte, que a Amazônia é toda verde. Eu fiquei admirado que de Florianópolis até Lages, viajamos dentro de floresta atlântica. Tudo preservado. Mesmo ao longe, vendo as montanhas, tudo coberto de floresta. Digo, isso não existe no Brasil. Eu não sabia que no nosso estado aqui temos isso. Quer dizer, as pessoas têm certa consciência ecológica. Como é que a gente faz, então, para as pessoas se reencantarem com esse mundo maravilhoso que a gente tem? Olha, eu acho que tem que mudar o conceito de terra. Porque a maioria pensa de terra como um instrumento que eu posso plantar, tirar, etc. E nunca entende a terra como grande mãe, que nos dá tudo. E aqui eu quero fazer um pequeno comentário, porque havia na ONU um projeto de o Dia da Terra, que é 22 de abril de todo ano, fosse o Dia da Mãe Terra. E era sempre rejeitado, porque diziam isso é uma coisa dos indígenas, mitológica, mas os indígenas sempre voltavam a esse tema. O presidente da Bolívia, o Evo Morales, e ele fez um dos discursos mais impressionantes que eu vi na minha vida. Que ele disse, irmãos e irmãs, eu venho de joelhos, representando os povos humildes da terra. Não sangro mais a Mãe Terra, porque ela está agonizando. Tal a violência que vocês fazem, apenas para tirar os benefícios em função da riqueza. E aí ele recita os direitos da Mãe Terra. Agora, o único argumento que pegou, porque aplaudiram, quando eu disse, se nós considerarmos terra como solo, eu posso plantar, posso cultivar, posso cavar, posso comprar, posso vender, posso fazer 1000 coisas. Agora, se eu digo que essa terra aqui é Mãe Terra, a mãe a gente ama, a gente cuida, a gente preserva. Tudo isso que fazemos às nossas mães, devemos dar à Mãe Terra, porque nos dá tudo que nós precisamos, é a Pátria Mama, é a Magna Mater. Aí todo mundo aplaudiu, houve a votação unânime, 192 votos, para chamar o dia 22 de abril, o Dia da Mãe Terra. Só que não pegou, porque para o sistema do capital que explora a natureza, a terra continua solo. O que se chama de mãe, aí não pode. Você não pode derrubar toda uma montanha, aterrar toda uma região. Você não faz isso com tua mãe. Então continuam chamando a terra como solo, que está entregue ao ser humano para explorá-la como quer. E aí a consequência é a crise climática, a emergência ecológica muito grande, riscos que ameaçam a vida. Consequência da maneira como nós decidimos habitar a terra. Habitando, devastando-a e não cuidando. Porque ela está dando sinais. Ela mandou o coronavírus, mandou o ebola, mandou uma série de vírus, mandou aquecimento global, mandou os eventos extremos, os tufões, aquela coisa toda. São todos sinais que a terra viva dá. E os seres humanos são mudos e surdos, não aprendem a lição. Como dizia um sábio italiano, a vida é uma mestra, mas quase não tem alunos. Não aprendem das lições. E a Terra está dando essas lições. Por isso eu acho e lamento que depois do coronavírus, que a Terra nos obrigou a manter uma espécie de retiro para a gente pensar que terra nós queremos, como é que vai ser o futuro, não aprendemos nada. Voltamos ao que era antes e com mais furor ainda, para retirar o atraso. E os cientistas dizem que é a última fase do antropoceno. O antropoceno é o ser humano é responsável pela devastação da natureza.
E quando vier o fogo, então será o fim. Que o ser humano não consegue barar tudo que é aquilo que o fogo produz, porque ele queima por debaixo da própria terra, como a gente vê no Pantanal. Eles apagam o fogo, de repente recomeça de novo, porque ele penetrou nas raízes e está queimando as raízes, está dentro do solo. Então é uma situação dramática que nós vivemos, e eu acho que... É tempo de acordar, né? Se falamos de sustentabilidade, devemos garantir as pré-condições para que isso não aconteça. Senão torna a sustentabilidade e o cuidado inviáveis. E o que seria isso, então, para a gente encerrar? Eu acho que é começar, como o Papa diz no Fratelli Tutti, começa no teu lugar, com o teu vizinho, com a tua vila, com a tua cidade, até o confim do mundo. Cada um trabalhando no seu lugar. Se cada um se conscientiza de não queimar nada, de não desbanjar água, de estabelecer um laço afetivo com todos os seres, chamando-os de irmãos e irmãs, porque temos o mesmo código genético. Somos irmãos de fato, não pela mística de São Francisco. Porque todos temos, dito numa linguagem mais pedestre, temos os 20 aminoácidos e as 4 bases fosfatadas. Desde a bactéria mais originária, as grandes florestas, dinossauros, cavalos, a minhoca e eu, como ser humano. Temos o mesmo código genético. Então somos de fato irmãos e irmãs. Essa é a fórmula de base. Então, ou a gente toma a sério isso e trata a natureza com respeito, com veneração, como irmã e irmã, dentro da mesma casa comum. Se a gente maltratar a terra como temos maltratado nos últimos 300 anos, ela mesma não vai querer mais a gente. Por isso que muitos cientistas dizem, cuidado com o next big one, com o último grande vírus, contra o qual nenhuma vacina, nada poderá atacá-lo. Ele vai dizimar a espécie humana. Então nós temos que estabelecer um laço afetivo e não olhar de fora a terra, as árvores, os animais. De fato, como irmãos e irmãs, respeitá-los, evoluir junto, permitir que a terra descanse para refazer seus nutrientes, preservar todas as matas ciliares. Se há um pouco de umidade aqui, plante árvores ao redor, surge uma fonte. Quer dizer, 1000 expedientes que devemos usar para ouvir a voz da Mãe Terra. E aí ela terá piedade de nós e permitirá que a gente continue.